Quando meu filho saiu de casa dizendo que eu tinha falhado como mãe, eu passei anos acreditando que ele tinha razão. Fiquei de pé no meio da sala vazia, olhando para a porta fechada, repetindo aquela frase na cabeça como se ela fosse uma sentença que eu precisava aceitar. Enquanto ele construía uma vida longe de mim, eu tentava ser forte, lembrando de tudo que tinha sacrificado por ele. Cada madrugada, cada conta paga com o que sobrava, cada flor vendida num dia de chuva sem cliente. Mas 17 anos, música, depois ele voltou, e pela primeira vez em toda a nossa música história, era ele quem não tinha mais ninguém. Essa história é inspirada em situações música que muitas famílias vivem em silêncio. Se você já sentiu o peso de um amor que não foi reconhecido, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Jandira, tenho 58 anos, moro numa cidade pequena no interior de Minas Gerais e cuido de flores, desde antes de saber que flores podiam ser o único chão firme que uma mulher encontra quando tudo o mais desmorona. Fui casada com Osvaldo por 14 anos, um homem quieto, de mãos calejadas e palavra certa na hora errada, que foi embora cedo demais e me deixou com uma floricultura pela metade e um filho de 12 anos que já olhava para o mundo como se o mundo devesse algo a ele. Criei esse filho sozinha, trabalhei sozinha, chorei sozinha, e quando ele foi embora também fiquei sozinha. Mas essa história não é sobre solidão, é sobre o que uma mulher constrói quando aprende que não precisa de permissão para continuar de pé. Naquela noite eu tinha chegado tarde da floricultura. Tinha sido um dia difícil, fornecedor com entrega atrasada, 2 coroas fúnebres para montar até o fim da tarde e um calor de início de novembro que murchava as flores antes mesmo de eu conseguir colocá-las na água. Entrei em casa com os pés doendo e o cheiro de lírio ainda nas mãos. E foi aí que eu vi a mala. Estava no meio da sala. Uma mala grande estava fechada, posicionada perto da porta como quem não quer perder tempo. Eurico estava sentado no sofá, 23 anos, ombros tensos, o queixo erguido do jeito que ele erguia quando estava se preparando para uma discussão que ele já tinha ensaiado. Eu não perguntei o que era aquilo. Eu sabia. Tinha sentido aquela tensão crescendo nos últimos meses. Os silêncios no jantar, as saídas sem explicação, as conversas curtas demais, onde cada palavra minha parecia incomodar mais do que ajudar. Eu sabia que algo estava prestes a romper. Só não sabia que ia romper assim naquela noite com aquela frase. Ele se levantou antes que eu abrisse a boca. Disse que tinha conseguido uma oportunidade em São Paulo, que um amigo tinha um quarto disponível, que ia tentar a vida de verdade, como ele mesmo falou, de verdade, como se a vida que tínhamos vivido até ali fosse um rascunho de algo que ainda estava por vir. Eu respirei fundo, perguntei se ele precisava de dinheiro para a passagem. Ele olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva exatamente, era algo mais frio do que raiva. E então ele disse: "A senhora falhou como mãe no momento em que me ensinou a se conformar com tão pouco." O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os silêncios que eu já tinha vivido. Não era vazio, era cheio de uma coisa pesada que eu não conseguia nomear naquele momento. Não respondi porque não tivesse o que dizer, mas porque senti que qualquer palavra minha naquele instante ia soar como defesa, e eu não queria me defender de um filho. Fiquei parada com a bolsa ainda no ombro enquanto ele pegava a mala, abria a porta e descia os degraus sem olhar para trás. Ouvi o portão fechar. Fiquei de pé no mesmo lugar por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois fui até a cozinha, coloquei água para esquentar, sentei na cadeira onde Osvaldo costumava sentar e deixei o silêncio da casa pousar em cima de mim como uma coisa viva. Naquela noite eu não chorei. O choro veio nos dias seguintes, aos poucos, nos momentos mais inesperados, no meio de uma venda, numa manhã de sábado sem movimento, numa madrugada em que acordei sem saber porquê, e fiquei ouvindo o barulho do ventilador girar no quarto vazio dele. A frase dele ficou não como um grito, ficou como uma pedra pequena dentro do peito, que a gente aprende a carregar sem perceber o peso que aquilo tem. Por muito tempo eu acordei com aquela frase, e por muito tempo eu acreditei que ele tinha razão, que eu tinha ensinado meu filho a se conformar porque eu mesma não sabia fazer diferente, que a vida simples que eu tinha dado a ele era uma forma de limitação disfarçada de amor, que talvez se eu tivesse lutado mais, exigido mais, conquistado mais, ele teria ficado.
Demorei anos para entender que essa culpa não era minha, mas naquela noite ainda não sabia disso. Os primeiros meses foram os mais difíceis de nomear. Não era só a ausência de Eurico, era a ausência do barulho que ele fazia, o som do chuveiro de manhã cedo, a televisão ligada sem necessidade, os passos pesados no corredor de madeira que rangia perto do quarto dele. A casa continuou igual por fora, mas ficou com uma acústica diferente, como quando a gente tira um móvel grande de um cômodo e o espaço que sobra parece maior e mais frio ao mesmo tempo. Eu continuei abrindo a floricultura todos os dias, não porque eu estava bem, mas porque a floricultura precisava abrir. E enquanto ela precisasse de mim, eu tinha um motivo para sair da cama. Aprendi cedo, depois que perdi Osvaldo, que o trabalho é uma forma de anestesia que não faz mal a ninguém. A gente vai, faz, volta e o dia passa. Não resolve nada, mas o dia passa. As pessoas da cidade sabiam que Eurico tinha ido embora. Em cidade pequena, a notícia caminha sozinha antes que a gente decida contar. Dona Nair, minha vizinha de tantos anos, foi a primeira a bater na porta com um pote de doce de leite e uma frase que ela achava que ia me confortar. Filho, homem, é assim mesmo, Jandira. Vai, volta, vai de novo, você vai ver. Eu sorri, agradeci o doce de leite e não disse o que estava pensando. Porque o que eu estava pensando era que ela não sabia. Não sabia da frase, não sabia da mala posicionada perto da porta, como quem não quer perder tempo, não sabia do jeito que ele tinha olhado para mim antes de sair. Aquele olhar que não era raiva, era algo mais frio e mais definitivo do que raiva. Durante o primeiro ano, eu esperava a mensagem. Não vou mentir sobre isso. Toda vez que o celular apitava, havia um segundo, só um segundo, em que eu pensava que podia ser ele. Não era. Era cliente, era fornecedor, era Dona Nair mandando foto de planta doente para perguntar o que fazer. Eurico mandou uma mensagem 3 meses depois que foi embora. Curta, dizia que estava bem, que tinha arrumado um trabalho e que ia me avisar quando estivesse estabilizado. Eu respondi com cuidado, sem cobrar, sem perguntar demais. Disse que estava torcendo por ele, que a casa estava bem, que as flores estavam bonitas naquela época do ano. Ele não respondeu, e aí o silêncio voltou, diferente do anterior, porque agora eu sabia que ele estava vivo e escolhendo não falar. Esse tipo de silêncio dói de um jeito específico, que quem não viveu não consegue imaginar direito. Não é o silêncio da perda, é o silêncio da rejeição consciente, e ele vai corroendo devagar nos cantos, nos momentos em que a gente está desprevenida. O Natal daquele ano foi o pior. Eu passei a data com Dona Nair e a família dela, que me chamou por gentileza e por pena, em partes iguais. Comi, agradeci. Voltei para casa antes das 10 da noite. Sentei na varanda com um copo de água e fiquei olhando para a rua deserta. Pensei no Natal em que Eurico tinha 9 anos e tinha quebrado um enfeite da árvore sem querer e chorado tanto que Osvaldo passou meia hora colando os cacos só para que o menino visse que ainda dava para consertar. Pensei se tinha errado mesmo, se tinha ensinado o errado, se conformar com o que se tem é fraqueza ou é sabedoria. E como a gente sabe a diferença quando está no meio do caminho sem ter chegado a lugar nenhum ainda? Passei anos nessa pergunta, não de forma dramática, não fiquei paralisada, não adoeci, não larguei tudo, mas a pergunta estava lá, quieta, como a floricultura estava lá, sempre presente, sempre exigindo alguma coisa de mim, mesmo quando eu não tinha muito para dar. O segundo ano foi diferente do primeiro, o terceiro foi diferente do segundo. Em algum ponto entre o quarto e o quinto ano, eu percebi que tinha parado de esperar a mensagem, não porque tinha desistido dele, mas porque o peso de esperar tinha ficado maior do que eu conseguia carregar junto com todo o resto. E foi nesse momento, sem que eu planejasse, sem que eu percebesse direito, que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Não foi uma decisão, não foi uma manhã em que eu acordei diferente. Foi um acúmulo silencioso de dias em que eu fiz o que precisava ser feito e fui aos poucos deixando de me julgar pelo que ele tinha dito. Demorou, mas começou ali. Foi no 6º ano que eu decidi reformar a floricultura. Não foi uma decisão grandiosa. Começou pequena, como quase tudo que muda de verdade começa. A parede dos fundos estava com uma umidade que eu tinha ignorado por tempo demais. E quando o pedreiro veio dar orçamento para consertar só aquele trecho, eu olhei para o restante da loja e pensei, se já vai ter obra, que seja de uma vez.
Gastei o que tinha guardado em 3 anos de economia miúda, aquele dinheiro que a gente separa sem saber bem para quê, só sabendo que um dia vai precisar. Troquei o piso, pintei tudo de branco, coloquei uma prateleira nova na entrada, daquelas de ferro com madeira que um marceneiro do bairro fez por um preço justo. Botei uma placa nova na fachada, menor, mais limpa, com um nome que sempre foi o mesmo, mas que agora parecia dizer algo diferente. Dona Nair ficou na porta no dia em que reabri, com os braços cruzados e um sorriso que ela tentava disfarçar. Ficou bonita, Jandira. Ficou mesmo. Eu agradeci sem fazer cerimônia. Mas quando fechei a loja naquela noite e fiquei sozinha arrumando os últimos vasos no lugar, senti alguma coisa que não consegui nomear na hora. Só fui entender depois que era orgulho. Não o orgulho barulhento de quem quer que alguém veja. O orgulho quieto de quem fez algo para si mesma e sabe disso. A reforma mudou a loja, mas mudou outras coisas também. Comecei a receber encomendas maiores. Um salão de festas na cidade vizinha me chamou para fazer a decoração floral de um casamento. E eu fui com o coração na garganta porque nunca tinha feito algo daquele tamanho sozinha. Deu certo. Me chamaram de novo. Fui ficando conhecida por um trabalho cuidadoso, pontual, que entregava o que prometia sem precisar de estardalhaço. Com o dinheiro que entrou, contratei uma moça para me ajudar nas tardes. Marlene, 21 anos, filha de uma conhecida que aprendeu rápido e tinha um jeito gentil com os clientes que eu sabia que não dava para ensinar. Ou a pessoa tem ou não tem. Com ela ali, eu consegui respirar um pouco mais. Consegui fechar a loja no horário certo, em vez de ficar até escurecer por não ter com quem dividir o trabalho. Comecei a sair mais, não de forma agitada. Sair para mim sempre foi coisa simples. Uma caminhada na praça no fim da tarde, um café com Dona Nair numa sexta-feira sem pressa, uma missa no domingo de manhã, não por obrigação, mas porque o silêncio daquele lugar sempre me fez bem de um jeito que eu não sei explicar direito. E foi nesse período que eu parei de acordar com a frase de Eurico na cabeça. Não foi uma virada dramática. Foi um dia em que acordei, fiz café, olhei pela janela da cozinha para o quintal com as plantas que eu cultivava por prazer e percebi que tinha dormido sem sonhar com aquilo. E no dia seguinte e no seguinte, a frase não sumiu. Ela continuou existindo em algum lugar dentro de mim, como uma cicatriz que não dói mais, mas que a gente sente quando aperta. Mas ela tinha parado de ser a primeira coisa da manhã. Eu não perdoei Eurico naquele período. Não foi isso. Perdoar é um processo longo e silencioso que não tem data marcada. E eu não ia mentir para mim mesma, inventando uma reconciliação interna que ainda não tinha acontecido de verdade. O que aconteceu foi diferente. Eu simplesmente comecei a ocupar o espaço que ele tinha deixado vazio com coisas que eram minhas, não para substituir, para preencher com o que era real. Aprendi a gostar de comer sozinha, sem sentir que aquilo era uma punição. Aprendi a decidir sem consultar ninguém, o que a princípio assustava e com o tempo virou uma espécie de liberdade que eu não sabia que estava com falta. Aprendi que a casa pequena que ele tinha chamado de conformismo era, na verdade, o lugar onde eu tinha sido mais inteiramente eu mesma do que em qualquer outro lugar do mundo. Quando completei 55 anos, Dona Nair fez um bolo e chamou umas poucas pessoas. Foi uma tarde simples, com cadeiras na calçada e risada de gente que me conhecia de verdade. Em algum momento olhei para aquela cena e pensei, eu construí isso. Não foi dado, não foi sorte. Foi feito com as mãos, com o tempo, com a teimosia quieta de quem decidiu continuar de pé, sem precisar de aplausos. Eurico não sabia de nada disso e por um longo tempo não fez diferença. Eu estava regando as orquídeas quando ele apareceu. Era uma manhã de março, uma quarta-feira comum, com aquele calor úmido que o interior de Minas tem nessa época do ano. O tipo de calor que pesa no ar e faz tudo parecer um pouco mais lento. A floricultura estava aberta há pouco mais de 1 hora. Marlene ainda não tinha chegado e eu estava no fundo do balcão com a mangueira na mão quando ouvi o sino da porta. Não olhei de imediato. Estava terminando de regar uma fileira de vasos que precisava de atenção. E o meu costume sempre foi terminar o que estava fazendo antes de atender. Foi só quando fechei a torneira e me virei que eu o vi. Eurico estava parado na entrada da loja. 35 anos. Mais alto do que eu lembrava. Ou talvez eu tivesse esquecido a proporção, mais magro do que nas últimas fotos que tinham chegado até mim de forma indireta anos atrás. Tinha uma mala de rodas ao lado, estava de calça escura e uma camisa simples,
com uma expressão no rosto que eu levei alguns segundos para identificar. Não era arrogância, não era a segurança fria da noite em que ele foi embora, era cansaço. O tipo de cansaço que não vem de uma semana ruim, vem de um acúmulo longo de coisas que não deram certo e que a pessoa carrega sem ter onde pousar. Nós dois ficamos parados por um momento que deve ter durado menos do que pareceu. Ele falou primeiro. Disse o meu nome. Não, mãe, disse Jandira, como se precisasse de uma distância ainda que pequena para começar. Disse que estava de passagem por Minas, que tinha deixado o apartamento em São Paulo, que precisava de alguns dias para reorganizar as coisas e que tinha pensado em passar por aqui. Eu o ouvi sem interromper. Tinha ensaiado esse momento sem querer durante anos, não de propósito, mas da forma que a gente ensaia coisas que teme e deseja ao mesmo tempo. Tinha imaginado o que eu diria, o que eu sentiria se um dia ele aparecesse, e na maior parte das vezes em que tinha imaginado, eu estava ou furiosa ou destruída. Nenhuma das duas coisas era o que estava sentindo agora. O que eu estava sentindo era mais quieto do que isso. Era uma espécie de reconhecimento calmo, como quando a gente vê uma coisa que já sabia que ia acontecer eventualmente e percebe que se preparou sem perceber. Eu coloquei a mangueira no gancho, enxuguei as mãos no avental e disse que podia continuar ouvindo ele. Fizemos café na pequena copa dos fundos da loja. Ficamos sentados de um lado e do outro de uma mesa que cabia exatamente 2 cadeiras. E por um tempo, o único barulho foi o da xícara e do ventilador de teto girando devagar. Ele olhou para a loja através do vão da porta, para as prateleiras novas, para o piso trocado, para a placa que ele nunca tinha visto e não disse nada sobre isso. Perguntei como ele estava. Uma pergunta simples, direta, sem armadilha. Ele respondeu que estava passando por um período difícil, que o emprego tinha terminado numa reestruturação da empresa há quase 1 ano, que tinha tentado se reposicionar, mas que as economias tinham ido diminuindo enquanto esperava uma virada que não vinha no ritmo que precisava. Falou de forma contida, escolhendo as palavras com cuidado, como quem não está acostumado a pedir nada e está aprendendo a fazer isso pela primeira vez. Não falou de Fernanda? Eu não perguntei. Quando ele terminou, houve uma pausa. Depois olhou para mim com uma expressão entristecida, disse que sabia que não tinha direito de pedir nada. Eu respirei fundo antes de responder, não porque estava com raiva, mas porque observei a real intenção dele e sabia que o que eu dissesse naquele momento importava e mudaria muita coisa entre nós. Então disse a ele que havia uma pensão boa a 3 quarteirões dali, limpa, com preço razoável, onde a dona era conhecida minha e onde ele ia ficar bem enquanto resolvesse o que precisava resolver. Não havia raiva no rosto dele. Havia o desconforto de quem esperava um caminho e encontrou um limite onde não esperava encontrar. Assentiu devagar. Disse que entendia. Naquela tarde, enquanto ele saía da floricultura e ia em direção à pensão com a mala, eu voltei ao trabalho e percebi que tinha agido a partir de quem eu era. Não a partir do medo, não a partir da culpa, não a partir da necessidade de punir, mas a partir de quem eu tinha me tornado. Na manhã seguinte, ele retornou à floricultura antes de eu abrir, com uma expressão mais organizada do que no dia anterior, como se tivesse dormido e ensaiado alguma coisa. Disse que estava numa pousada perto do centro, que estava bem por enquanto, mas que queria conversar sobre os próximos passos. Usou essa expressão próximos passos, como se estivéssemos numa reunião de trabalho onde eu era parte do planejamento. Ele começou dizendo que sabia que tinha muito a resolver, que não queria atrapalhar a minha rotina, mas que seria mais fácil se ele pudesse ficar no quarto de casa por um tempo enquanto procurava recolocação. Disse que seria só por algumas semanas, que ele era organizado, que não ia dar trabalho, que ia contribuir com as despesas assim que as coisas se arrumassem. Ouvi tudo o que ele tinha a dizer. Depois respirei fundo e disse o que precisava ser dito com o tom mais calmo que eu consegui sustentar. Disse que a porta da floricultura estava aberta para a conversa, mas que a casa era minha, como se 17 anos não tivessem acontecido, não era algo que eu conseguia fazer. Ele ficou em silêncio por um momento. Havia uma tensão no rosto dele, não raiva exatamente, mas o desconforto de quem esperava um caminho e encontrou uma parede onde não esperava encontrar. Eu sou o seu filho, ele disse, baixinho, não como acusação, mas como lembrete, como se aquilo fosse um argumento suficiente. Eu sei quem você é, eu respondi, e é por isso que estou sendo honesta com você, em vez de dizer o que seria mais fácil de ouvir.
O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios que tínhamos tido. Era um silêncio onde algo estava sendo compreendido aos poucos, mesmo que ele ainda não soubesse nomear o quê. Ele foi para a pensão. Passei a semana seguinte na minha rotina normal, abrindo a floricultura, atendendo clientes, conversando com Marlene sobre a encomenda de uma empresa de eventos que tinha nos procurado. Uma vida que continuava, que tinha ritmo próprio, que não precisava parar para se reorganizar em torno da chegada de ninguém. Ele apareceu 2 vezes nessa semana. Uma vez para tomar café, outra para me ajudar a carregar algumas caixas de entrega que tinham chegado pesadas demais para eu mover sozinha. Trabalhou em silêncio, sem fazer cerimônia, e foi embora sem pedir nada. Eu observava ele com a atenção de quem está tentando entender algo que ainda não está claro. Havia uma humildade nos gestos dele que eu não conhecia. Não a humildade forçada de quem quer algo, mas algo que parecia genuíno, ainda que desajeitado, como alguém que está aprendendo uma postura nova e ainda não tem certeza de como o corpo deve se comportar nela. Dona Nair me parou na calçada numa tarde e perguntou com aquele jeito direto dela se o Eurico tinha voltado para ficar. Eu disse que não sabia ainda. Ela me olhou por um segundo e disse: "Você está diferente, Jandira. Está mais firme." Não disse isso como elogio ou como crítica. Disse como observação, com o respeito de quem conhece uma pessoa há muitos anos e reconhece quando algo mudou de verdade. Eu levei aquela frase comigo pelo resto do dia, e enquanto eu colocava os últimos vasos no lugar antes de fechar a loja naquela noite, percebi que os dias seguintes iam exigir mais do que firmeza, porque Eurico estava ficando e cedo ou tarde, o que ficou não dito entre nós por 17 anos, ia precisar ser enfrentado. Foi numa tarde de sábado que a conversa que eu sabia que ia acontecer, finalmente aconteceu. Eurico tinha aparecido na floricultura no final da manhã, como tinha feito algumas vezes naquela semana. Ajudou a descarregar uma encomenda de rosas que tinha chegado cedo, organizou as caixas sem ser pedido e ficou ali circulando pelo espaço com aquele jeito de quem não sabe bem onde colocar as mãos, mas precisa estar ocupado para não pensar. Marlene tinha saído mais cedo naquele dia. Então éramos só nós dois, quando fechei o balcão e comecei a arrumar o que sobrou do movimento da manhã. Ele estava sentado na cadeira da copa quando eu entrei para lavar as mãos e disse, sem preparação, sem aviso: "Eu preciso falar sobre o que aconteceu." Eu sequei as mãos no pano de prato e sentei na cadeira de frente. "Pode falar", eu disse. Ele começou devagar. Disse que tinha pensado muito nos anos que passou fora, que no início estava convicto de que tinha feito a coisa certa, que sair era necessário, que a vida que ele ia construir ia provar que a decisão tinha valido, e que durante um bom tempo foi isso que aconteceu. As coisas foram bem o suficiente para ele continuar acreditando que a narrativa que tinha criado para si mesmo fazia sentido. Mas então ele parou por um momento, olhou para a mesa e disse que havia uma coisa que ele nunca tinha conseguido parar de pensar, mesmo nos períodos em que estava bem. A frase que ele tinha dito antes de sair. Eu não disse nada, esperei. Ele disse que tinha repetido aquela frase para si mesmo tantas vezes nos primeiros anos, como justificativa, como explicação, como prova de que ele tinha razão em ir embora, que conformismo era fraqueza, que aceitar uma vida pequena era uma forma de desistir, que ele tinha sido criado assim e precisava romper com isso para ser algo diferente. A voz dele era controlada, mas havia um tremor pequeno por baixo, daquele tipo que aparece quando a pessoa está falando de algo que carregou por muito tempo e que ainda pesa. E aí ele disse, a vida foi me mostrando que eu estava errado. Não de uma vez, aos poucos, do jeito que dói mais. Eu senti o peito apertar, não de raiva, de uma tristeza concreta, daquela que vem quando a gente vê que alguém pagou caro por uma lição que poderia ter custado menos. Mas havia algo que eu precisava dizer, algo que eu tinha guardado por 17 anos, não por covardia, mas porque nunca tinha havido o momento certo e agora o momento tinha chegado e eu não ia deixar passar. Disse a ele que aquela frase tinha ficado dentro de mim por muito tempo, que eu tinha acordado com ela por anos, que tinha passado noites refazendo escolhas, revisando decisões, me perguntando onde tinha errado, o que tinha faltado, o que eu poderia ter feito diferente para que ele não tivesse ido embora daquele jeito. Disse isso com calma, sem elevar a voz, porque não era necessário gritar para que as palavras tivessem peso. Ele me ouvia com os olhos fixos na mesa. Então eu disse a parte que era mais difícil.
Disse que durante muito tempo eu acreditei que ele tinha razão, que eu tinha introjetado aquela acusação como verdade e carregado como culpa, e que só depois de muito tempo, de muito trabalho silencioso dentro de mim mesma, eu tinha entendido que conformar-se com o que se tem não é fraqueza quando o que se tem foi construído com honestidade, que a vida simples que eu tinha dado a ele não era a ausência de ambição, era a realidade concreta de uma mulher viúva que trabalhava todos os dias para que ele não passasse falta. Eu não falhei como mãe, eu disse. Eu fiz o que eu podia com o que eu tinha. E o que eu tinha era pouco em dinheiro e muito em presença. Você escolheu não enxergar isso. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos que tínhamos tido. Eurico levantou os olhos da mesa e me olhou de um jeito que eu não sabia que ele ainda era capaz de me olhar, com uma atenção inteira, sem defesa, sem o filtro de superioridade que ele tinha carregado quando jovem. Havia algo quebrando ali devagar, como o gelo que cede, não de uma vez, mas por camadas. Ele não respondeu imediatamente, e eu não precisava que respondesse. O que eu tinha dito não era cobrança, era verdade, e a verdade não precisa de resposta imediata para ser real. Eu me levantei, peguei meu avental do gancho e disse que precisava terminar de fechar a loja. Ele ficou sentado por mais alguns minutos em silêncio antes de se levantar e ir embora sem dizer muita coisa. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador ligado e a casa quieta, eu percebi que algo tinha se movido entre nós de forma irreversível. Não estava resolvido. Estava longe de estar resolvido. Mas a pedra que eu tinha carregado por 17 anos tinha mudado de lugar. Ela não estava mais dentro de mim da mesma forma. E no dia seguinte, quando abri a floricultura e coloquei as flores na água, e o sol entrou pela janela da frente do jeito que entrava todo dia, eu estava mais leve do que tinha estado em muito tempo. Nos dias que se seguiram àquela conversa do sábado, Eurico não ficou mais humilde de uma vez. Ficou instável, às vezes mais aberto, às vezes recuado, às vezes com um silêncio carregado que eu não conseguia ler direito, como alguém que está com vergonha e não sabe o que fazer com ela. Ele continuou aparecendo na floricultura. Uma manhã chegou cedo e trabalhou ao meu lado por quase 2 horas numa encomenda grande, separando galhos de eucalipto, amarrando em feixes sem reclamar. Fez tudo certo. No meio do trabalho, olhou para a loja e disse: "Mais para si mesmo do que para mim. Você construiu isso sozinha?" "Sim", eu respondi sem parar o que estava fazendo. Ele não disse mais nada, mas eu vi o reajuste acontecer no rosto dele. A imagem que ele tinha guardado de mim, de uma mulher parada esperando no mesmo lugar, sendo substituída aos poucos por algo que não combinava com a história que ele tinha contado para si mesmo durante anos. Foi Dona Nair quem empurrou isso mais fundo, sem saber. Ela apareceu para buscar uma encomenda, e quando viu Eurico atrás do balcão, disse com aquela franqueza que nunca pediu licença: "Então você voltou. Sua mãe nunca falou mal de você, sabia? Em todos esses anos, se alguém perguntava, ela dizia que você estava bem. Nunca ouvi ela falar com amargura. Não é qualquer mãe que consegue isso." Ele não respondeu. Eu embrulhei a encomenda e despedi Dona Nair normalmente. Mas quando me virei, ele estava me olhando de um jeito que eu não tinha visto nele desde que era menino. Durou pouco. No dia seguinte, ele voltou fechado, tenso, com uma irritação que não era direcionada a mim, mas que estava presente em cada gesto. Disse que estava tentando resolver o currículo, que os contatos antigos não estavam respondendo como esperava, que a situação estava mais difícil do que tinha previsto. E então, no meio dessa conversa, disse uma coisa que me pegou de surpresa. Disse que entendia que eu tinha feito o que podia, mas que crescer naquela cidade pequena, sem perspectiva, tinha limitado o que ele conseguia imaginar para si mesmo quando jovem. Disse isso com cuidado, como se estivesse tentando ser justo. O efeito foi o de alguém que pede desculpa com uma mão e distribui culpa com a outra. Eu o ouvi até o fim. Depois disse: "Eurico, você está me dizendo que eu errei por não ter te dado mais do que eu tinha?" Ele hesitou. "Não é bem isso. É exatamente isso", eu disse sem elevar a voz. "E eu já passei anos me defendendo de uma acusação que nunca foi justa. Não vou mais." Ele foi embora sem resolver nada. Voltou 2 dias depois. Entrou no fim da tarde, quando o movimento tinha diminuído, sentou na cadeira da copa e ficou em silêncio antes de falar. Disse que tinha ligado para um amigo antigo de São Paulo na noite anterior e contado tudo, a volta, a floricultura, as conversas comigo,
e que o amigo tinha dito uma coisa simples que ele não conseguia tirar da cabeça. Você foi embora de uma mãe que funcionava e foi buscar uma vida que não funcionou. O erro de cálculo foi seu. Eu não disse nada, deixei aquilo ficar no ar. Então ele disse com uma voz que tinha perdido a contenção de outras vezes: eu sei que machuquei a senhora. Eu sei que aquela frase foi cruel e eu sei que não tenho como pedir que você apague 17 anos. Havia algo genuíno ali. Não o pedido de perdão ensaiado de quem quer resolver logo para seguir em frente, mas o reconhecimento real de alguém que finalmente parou de se proteger o suficiente para ver o que tinha feito. Eu respirei fundo e disse o que precisava ser dito. Eurico, você voltou esperando encontrar uma mulher que estava esperando por você, esperando que eu ainda estivesse naquela dor, naquela culpa, naquele lugar onde você me deixou. Mas eu aprendi a viver sem precisar do seu amor para saber quem eu sou. Não porque eu parei de me importar com você, mas porque eu não podia continuar dependendo de um amor que foi embora sem data de volta. Ele ficou muito quieto e pela primeira vez, desde que tinha voltado, eu vi o que estava por baixo de tudo, por baixo dos recuos, das justificativas, da tensão que ele carregava no corpo. Era uma dor simples e humana. A dor de alguém que foi embora acreditando que ia encontrar algo maior e descobriu, do jeito mais caro possível, que tinha deixado para trás a única coisa que era real. Ele não chorou, mas os olhos ficaram brilhando de um jeito que eu reconheci. Era o mesmo jeito que os olhos do Osvaldo ficavam quando ele estava segurando algo que não sabia colocar em palavras. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ele disse baixinho: a senhora consegue me perdoar? Pensei antes de responder. Não para fazer drama, mas porque a resposta merecia ser verdadeira. Eu não sei se o que eu sinto ainda se chama mágoa, eu disse, mas sei que não guardo mais aquilo dentro de mim do jeito que guardava. E isso, por enquanto, é o que eu tenho para te dar. Ele sentiu, e pela primeira vez, desde que tinha chegado, o peso que ele carregava no rosto pareceu um pouco menor, não resolvido, não curado, mas menor. Eu me levantei, peguei o avental e fui terminar de fechar a loja. E enquanto apagava as luzes e checava os vasos uma última vez, pensei que tinha atravessado aquela conversa inteira, sem abrir mão de quem eu tinha me tornado. Para mim, isso era mais do que suficiente. Eurico ficou mais 2 semanas na pensão depois daquela conversa. Apareceu algumas vezes na floricultura, mas diferente de antes, menos pesado, menos defensivo, ainda sem resposta sobre o que ia fazer, ainda com aquela cara de quem está remontando alguma coisa que quebrou em muitos pedaços e não tem certeza de que todos os cacos ainda estão ali, mas sem a tensão de quem precisa provar algo o tempo todo. Essa tensão tinha ido embora, e a ausência dela mudava tudo na forma como ele ocupava o espaço. Numa manhã, ele me ajudou a montar uma encomenda de flores para um velório. Trabalhamos em silêncio quase o tempo inteiro, e havia naquele silêncio algo que eu levei um tempo para identificar. Não era o silêncio do ressentimento, não era o silêncio da distância. Era o silêncio de 2 pessoas que já disseram o que precisava ser dito e que estão aprendendo devagar a existir no mesmo lugar sem precisar resolver tudo de uma vez. Antes de ir embora naquela manhã, ele parou na porta e disse que tinha recebido um retorno de uma empresa em Belo Horizonte, uma possibilidade de entrevista. Disse isso com uma voz quieta, não a confiança alta de quando jovem, mas a determinação baixa de quem está recomeçando do chão e sabe disso. Eu disse que torcia por ele. Era verdade. Ele foi embora no final daquela semana. Passou na floricultura de manhã cedo, antes do ônibus, com a mala gasta nas bordas. Tomamos um café rápido. Ele olhou para a loja uma última vez, para as prateleiras, para as flores, para tudo que estava ali e que ele tinha demorado 17 anos para ver de verdade. Então disse: obrigado. Só isso. Eu disse que se cuidasse. O sino da porta fechou e o barulho da rua voltou ao ritmo normal de uma manhã comum. Fiquei parada por um momento no meio da floricultura, esperando para ver o que eu sentia. E o que encontrei não foi alívio, não foi tristeza profunda, não foi aquela dor antiga e conhecida. Era algo mais sereno. Era a sensação de ter atravessado algo real e ter saído do outro lado ainda inteira, com menos ilusão, talvez, mas com mais clareza do que eu tinha entrado. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei se ele vai ligar, se vai construir algo melhor em Belo Horizonte, se nos dois vamos encontrar algum caminho para o que ficou incompleto entre nós. A vida não entrega essas respostas com antecedência, e eu aprendi,
da forma mais dura que existe, a não exigir dela o que ela nunca prometeu. O que eu sei é o que está aqui. A floricultura aberta antes do sol nascer, o cheiro de terra molhada, Marlene chegando na hora certa, Dona Nair batendo na porta com alguma coisa para contar, o café da manhã que eu faço para mim mesma sem pressa, essa vida simples que meu filho chamou de conformismo, foi durante muitos anos a única coisa que me manteve de pé. E depois de tudo, depois da frase cruel, do abandono, dos 17 anos de silêncio, do retorno, do confronto, de tudo, ela continua sendo o lugar mais honesto que eu conheço. Eu não falhei como mãe. Fiz o que podia com o que tinha. Talvez eu tivesse pouco financeiramente, mas nunca abandonei meu papel de mãe. Muito em amor real, muito em dias que eu me levantei mesmo quando não queria, porque havia um filho que precisava. E depois, quando ele foi embora, porque havia uma vida que merecia ser vivida mesmo assim, aprendi que o amor de mãe não deveria nunca precisar de humilhação para ser válido, que a dignidade de uma mulher não se mede pelo reconhecimento do filho, mas pela forma como ela continua de pé, mesmo quando esse reconhecimento não vem. Que perdoar não é apagar o que aconteceu, é decidir que a dor não vai ocupar mais espaço do que a vida que ainda está por vir. E aprendi que a mulher que eu me tornei nesses 17 anos não foi destruída. Apesar do abandono, foi construída através dele, carregando ele até o dia em que ele ficou leve o suficiente para não me dobrar mais. Essa mulher, essa Jandira de avental, de mãos com cheiro de terra, de floricultura aberta antes do sol nascer, é a melhor versão de mim que eu já fui. E ela não precisou da aprovação de ninguém para existir. Se essa história tocou em algo que você já viveu, um amor que não foi reconhecido, um abandono que ficou sem resposta, uma reconstrução silenciosa que ninguém viu de perto, deixa nos comentários. Eu quero saber o que ficou dessa história para você. Se você chegou até aqui, você sabe o valor que esse tipo de conteúdo tem. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova que foi feita para tocar de verdade. Até a próxima e obrigada por estar aqui.